Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Preveste Química. Nessa aula, iremos resolver o questionário de equilíbrio iônico. Porém, sugiro que você, primeiro, revise o conteúdo teórico. Assista os vídeos da aula de equilíbrio iônico, cujos links estão aqui abaixo na descrição. Em seguida, resolva o questionário e aí sim venha conferir as suas respostas. Vamos nessa, pessoal? Bem, então vamos resolver as 5 primeiras questões e aí depois em outro vídeo eu resolvo a segunda parte, para que não fique muito longo o vídeo, ok? Diz o seguinte, deixa eu pegar o laser aqui que facilita para orientar aqui. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e a sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são essas reações. Então nós temos aqui primeiro a dissolução do gás cloro na água, formando o ácido hipocloroso, que é essa estrutura aqui, HClO. Por sua vez, o ácido hipocloroso se ioniza, produzindo o H3O+, e o hipoclorito. Ora, no enunciado, a gente tem essa informação aqui, ó. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Esse é um detalhe importante. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Pergunta: para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de... Então, gente, veja, para a água sofrer um melhor processo de cloração, eu tenho que manter o equilíbrio deslocado para o lado do ácido hipocloroso. Por quê? Porque o enunciado da questão afirma que o ácido hipocloroso é 80 vezes mais poderoso do que o ânion hipoclorito. Então, quando olha essa segunda equação aqui, onde eu tenho um equilíbrio ácido hipocloroso e o ânion hipoclorito, nós devemos procurar uma condição que o equilíbrio esteja deslocado para o lado do ácido hipocloroso. E por esta reação, quanto maior a concentração de H+, maior será o deslocamento para o lado esquerdo, que é o lado que tem o hipocloroso. Então, nós devemos trabalhar entre pH 5 ou 7. Se a gente comparar a informação que nós podemos tirar, pH 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. pH 7, H+ é 10 a menos 7. Então, gente, em pH 5, a concentração de H+ é 100 vezes maior do que a concentração do H+ no pH 7. Logo, vai favorecer o deslocamento do equilíbrio para o lado do hipocloroso. Então, devemos trabalhar em pH 5, que corresponde à alternativa B. Vamos para a segunda questão. Os refrigerantes têm tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita, que é essa fórmula aqui. O refrigerante, pela presença da sacarose,
faz decrescer o pH do biofilme, provocando então a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH. A equação química representa esse processo. No sentido direto, leva à perda de cálcio e do lado esquerdo, voltando da direita para a esquerda, a mineralização. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de letra A, OH, que reage com os íons cálcios deslocando para a direita. Gente, se a gente aumentar aqui a concentração de oxidrila, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque eu aumentei a concentração, o equilíbrio vai reagir, deslocando para o lado da hidroxapatita, que é o lado esquerdo e não como aqui afirma o lado direito. Na letra B, se aumentar a concentração de H+, que reage com oxidrila, deslocando o equilíbrio para a direita. Ora, se a gente aumentar a concentração de H+, realmente o H+ se combina com o OH-, formando a água. Em outras palavras, o H+ está retirando o OH- do sistema. E retirando o OH- favorece o processo de desmineralização. Então, a acidez irá aumentar esse processo. A letra B está correta. Então, podemos passar para a questão 3. A questão 3 coloca: a fadiga muscular, comum quando se executa um grande esforço físico, é causado pelo acúmulo de ácido lático nas fibras musculares. Considerando que uma solução aquosa 0,1 molar, temos 3,7 do ácido lático dissociado, determina o valor da constante de acidez, Ka. Vamos ver as informações que nós temos. Temos o grau de dissociação, 3,7%, que corresponde a 0,037. É só dividir por 100. Temos também a molaridade, 0,1. Ora, Ka é M-alfa ao quadrado. Vamos substituir. Temos a molaridade, temos o alfa, vamos elevar ao quadrado, e aí vamos encontrar que Ka é 1,7 vezes 10 a menos 4. Encontramos aqui na letra B, já que esse número 1,37 foi arredondado, corresponde a 1,4 vezes 10 a menos 4. É uma questão clássica, tradicional, aplicação direta das expressões. Tá bem? Vamos para a questão 4. Uma solução aquosa de um ácido fraco, monoprótico, quer dizer, só tem um H+, é mantida a temperatura de 25 graus Celsius. Na condição de equilíbrio, esse ácido está 2% dissociado. Assinale a opção correta, que apresenta, respectivamente, os valores numéricos do pH e da concentração molar do íon oxidrila. Dados que nós temos: o pKa, que é igual a 4, e o log de 5,07. Então, vamos pegar as informações fornecidas. O alfa, 2%, que dividindo por 100, que eu tenho que usar o valor de alfa real e não em porcentagem, 0,02. pKa igual a 4. Ora, gente, Ka é 10 elevado a menos o pKa. Então, eu posso dizer que, como pKa é igual a 4, que Ka é 10 elevado a menos 4. Temos também que Ka é M-alfa ao quadrado. Ora, daqui nós já podemos extrair a seguinte informação. Eu conheço o Ka 10 a menos 4, calculamos aqui. Sabemos que o alfa é 0,02, elevamos ao quadrado.
encontramos a molaridade 0,25. Ora, encontramos a molaridade, quero achar o pH, mas para achar o pH, temos que ter que a concentração de H+, que é M-alfa, é igual a 5 vezes 10 a menos 3, porque nós temos o M, 0,25, temos o alfa, multiplicando 5 vezes 10 a menos 3. Ora, pH é menos o log da concentração de H+. Logo, menos o log de 5 vezes 10 a menos 3 é igual a 2,3. Já encontramos a primeira resposta, que é o valor numérico do pH. Queremos também achar a concentração da oxidrila. Isso é possível sim, pessoal, se a gente examinar o produto iônico da água. Nós conhecemos a constante Kw, que é dado pelo produto de H+ vezes OH-, que a 25 graus Celsius é 1 vezes 10 a menos 14. Ora, substituindo, nós temos que a concentração de H+, 5 vezes 10 a menos 3, vezes OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Logo, OH- é 2 vezes 10 a menos 12. Então, aqui está as duas perguntas e as suas respostas. pH e a concentração de oxidrila. Isso corresponde à letra D. Ok? Vamos para a última questão dessa primeira parte. Em um laboratório, um químico manipula 2 frascos, sendo que cada um deles possui um ácido diferente. No rótulo do primeiro está escrito ácido acético, cuja constante de ionização é 1,8 vezes 10 a menos 5. No outro frasco está escrito ácido hipocloroso, cuja constante é 3,5 vezes 10 a menos 8. A partir dessas informações, o químico pode concluir que: letra A. Uma solução de ácido hipocloroso contém mais íons de hidrônio do que uma solução de ácido acético. Pessoal, é o seguinte, a gente tem essa relação aqui, que quanto maior o Ka, a constante de acidez de uma substância, maior é a acidez dessa substância, portanto ela está mais ionizada. Como a constante de acidez do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5 e a do ácido hipocloroso 3,5 vezes 10 a menos 8, podemos afirmar que a afirmativa A está errada, porque se o ácido acético é mais forte, ele está mais ionizado. Letra B. O ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Correta essa afirmativa, porque a constante de acidez do ácido acético é maior do que a constante de ionização do ácido hipocloroso. Portanto, a nossa resposta é a letra B. Ok? Então, pessoal, terminamos essa primeira parte. Confira, resolva antes de assistir a resolução, certo? E vamos para a segunda parte. Vamos resolver agora da questão 6 à questão 10, certo? Até já!